Nesse momento o Brasil vive uma ruptura democrática. E a ruptura democrática, ela ameaça todos os direitos. E nós que conquistamos tantos direitos nos últimos anos, direitos de termos uma sociedade que faça valer aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que é a tentativa da humanidade de fazer o luto dos fornos crematórios, das câmaras de gás, depois da Segunda Guerra Mundial. Todos nascem livres e igual em direitos e dignidade. Todos e todas. Então, portanto, nós avançamos nessa construção de uma sociedade que se reconheça na sua diversidade. Porque se não reconhecermos a nossa diversidade, nós perdemos a noção de humanidade. A humanidade é essencialmente diversa. Fazemos parte de uma única humanidade, mas temos várias formas de amar, várias formas de ser, várias idades, várias etnias. Então, portanto, quando nós reconhecemos que o outro tem os mesmos direitos que nós temos, portanto é igualmente humano, nós plantamos as sementes para a construção de uma cultura de paz. E foi nesse sentido que nós avançamos. Isso não é uma discussão menor. A discussão contra a discriminação e as políticas públicas para enfrentar a discriminação, que são pedaços do colonialismo, onde os donos da terra, amigos do rei, se sentiam também donos das mulheres, das crianças, das pessoas, dos trabalhadores, enfim, pedaços da escravidão, que é a desumanização grotesca, cruel, nítida, pedaços da ditadura, quando nós perdemos o direito de sermos nós mesmos. Porque, veja, se você não trabalha com a diversidade, você impõe os modelos heteronormativos, os modelos sexistas, os modelos de dominação da elite neste país. Então, portanto, quando nós trabalhamos a diversidade, nós trabalhamos a consciência crítica, nós trabalhamos a diferença e a alteridade, e nós rompemos a desumanização simbólica. Porque, veja, o que acontece com as mulheres que não querem voltar para casa? Milhões de mulheres. Olha, na casa nós somos nós mesmos, na rua nós somos anônimos. Existem milhões de mulheres nesse país que não querem voltar para casa, porque são arrancadas delas mesmas, são esvaziadas enquanto pessoas, são desumanizadas simbolicamente. O que é uma pessoa que não pode expressar o seu amor? Não pode expressar e não pode libertar o seu beijo e o seu carinho? Como é que é possível o ser humano viver a humanidade se não vive a sua afetividade? Se a sua afetividade tem uma parte que te cabe neste latifúndio, lembrando o poema de João Cabral do Melo Neto, que são os armários. Então, portanto, quando nós falamos de lutar contra a discriminação, nós estamos falando de romper uma desumanização simbólica que faz da nossa sociedade uma sociedade tão violenta. Antes dos quase 60 mil brasileiros e brasileiras comporem as estatísticas macabras do número de homicídios no nosso país, são desumanizados simbolicamente. Antes de judeus, homossexuais, ciganos morrerem nos campos de concentração, foram desumanizados simbolicamente, como os negros foram desumanizados simbolicamente, para que se pudesse justificar tamanha crueldade que representa os quase 400 anos de escravidão nesse país. Romper com a desumanização simbólica é construir a cultura de paz. É dizer que nós temos pessoas que têm o direito de serem pessoas, de viver a sua própria humanidade. Por isso essa discussão não é colateral, ela não é cereja de bolo, não é chantilly de café, não é adorno, embora os adornos sejam sempre bem-vindos. Ela é estruturante para que nós tenhamos uma sociedade que possa saciar as muitas fomes que nós temos. A gente não tem fome só de pão. A gente tem fome de alegria, a gente tem fome de justiça, tem fome de afeto. A gente tem tanta fome. Ora bolas, nós somos seres humanos. E para saciar todas essas fomes, é preciso romper a desumanização simbólica nesse país e construir um país onde todos possam ter direito de terem suas vozes escutadas. Porque todos nós falamos. Tem muita gente que fala pelo silêncio, ou fala pelas lágrimas, ou fala pelo corpo, pelas mãos, pelos olhos. Todos nós falamos. E quantos de nós temos as nossas vozes escutadas? Por isso essa discussão é fundamental. E é fundamental que ela se dê na escola, porque é a política mais generosa, é a política mais transformadora na sua potencialidade. É a política que mais tem espaço para desenvolver consciências críticas e condições de sujeito. Porque sem consciência crítica, nós não somos sujeitos da nossa vida, da nossa história, da nossa fala, do nosso pensamento, e tampouco somos considerados plenamente humanos. A escola
é extremamente generosa na perspectiva e na possibilidade da desconstrução de uma sociedade que deixa as suas marcas na pele e na alma do nosso país. Por isso, os fundamentalistas temem tanto as escolas e querem calar educadores e educadoras, e querem fazer uma asepsia eugenista, uma asepsia normótica, e normótica que eu falo, de tão normal, de tanta reprodução das normas estabelecidas, sempre por uma elite, se busca uma neurose. Então nós temos muito normóticos, de tão normais, são neuróticos, são normóticos e querem impor isso às escolas. E nós estamos para resistir, porque, como diz Paulo Freire, é preciso assegurar a boniteza da educação. E é preciso que nós tenhamos clareza que se ela não resolve tudo, sem ela nós não resolvemos nada. Por isso eles temem a escola. E por isso nós queremos que as escolas se construam em espaços democráticos, espaços plurais, espaços de pontuação da nossa própria humanidade, que pressupõe condição de sermos sujeitos e pressupõe liberdade. Sem liberdade e sem a capacidade de termos consciência da nossa vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la, a gente não vive plenamente a nossa própria humanidade.